E eles disseram, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que é Jeremias, talvez um dos profetas. Disse ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer glória a Deus? Se assente por gentileza. Prometo não me demorar nessa noite. Eu quero aqui usar alguns minutos dessa minha oportunidade e agradecer ao céu por essa rica e singular oportunidade de conhecer essa igreja. Meu coração fica enobrecido em poder estar nesse ambiente. Por certo, não teria um melhor lugar para que eu pudesse estar a não ser no meio do povo de Deus nessa noite. E sabendo que a pessoa do Espírito Santo está no ambiente, isso ainda é melhor, não é verdade? Em ambientes que até parece que ele está, mas já há um tempo o Senhor não tem liberdade em alguns ambientes. Mas eu louvo a Deus que a liberdade neste ambiente aqui é do Senhor Espírito Santo. Eu não sei se alguém vai identificar essa minha fala, pois lá no Rio de Janeiro tem um corinho antigo que diz: quem está comandando este mando é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eu sei que pela instrumentalidade de cada departamento, de cada um que louvou, orou, mas eu entendi que quem está conduzindo essa nossa noite de adoração é o Pai, é o Filho e é o Senhor Espírito Santo. Sou grato ao céu pela vida dos pastores dessa casa, pastor Edmar, missionária Keren. Eu louvo a Deus pela vida dos bispos. Deus nos fez aqui conhecer essa igreja por intermédio de uma amiga em comum, de maneira que o presbítero Rogério nos permitiu estar nessa noite com os irmãos, e ao mesmo eu sou muito grato, porque atenciosamente foi conosco no convite, e não somente isso, a nos buscar ali, nos fazer para junto estar com os irmãos. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe a sua solicitude e disponibilidade para poder estarmos aqui nessa noite. Louvo a Deus, estou acompanhado com meu irmão, o evangelista Silvio, e como foi um convite assim, a gente não pôde vir acompanhado com uma banda, porque ele tem uma bandinha que canta corinho. Quem que gosta de corinho aqui? Mas como foi um pego assim, não foi possível organizar a banda para vir, mas se o Senhor um dia nos permitir, será muito bom estar tocando com ele junto à banda. E eu quero agradecer aos irmãos, no natural do Rio de Janeiro, mas sempre que o Senhor nos permite, aqui estamos, pois parte da nossa família aqui está. Então é sempre um prazer estar no Juazeiro, e sempre aprendo. A gente volta sempre com a bagagem mais cheia de experiências e de poder do Senhor, cada vez que eu cultuo com os irmãos. Eu tenho uma palavra e não é acrescentando a Assembleia nem diminuindo outra denominação. Você talvez faça parte de outra denominação que aqui está atuando conosco. A ideia não é diminuir, até porque não existe uma maior ou melhor. Quem comanda as igrejas nas suas bandeiras inúmeras é o próprio Deus. Mas eu posso testemunhar algo baseado na congregação pelas quais eu faço parte, que é a Assembleia de Deus. E eu digo que a Assembleia de Deus, ela não nasceu por obra do acaso e nem por obra de uma rebelião. Foi Deus que quis que ela nascesse. De maneira que eu digo um pouco nostálgico, porque eu vou voltar no ano de 1739, quando jovens estudavam na faculdade de Oxford, na Inglaterra, mas eram crentes. É possível ser crente dentro da universidade, tá? Esse negócio que eu cheguei na universidade e me desviei, isso é para quem não é crente. Crente é crente dentro e fora da universidade.
A universidade não muda crente, não. O crente que muda a universidade. O crente, ele não é envolvido, ele envolve. E certos jovens estavam, após as aulas, se reunindo no seu quarto para orar. A verdade era que era diferente esse ato. Depois dos estudos, os jovens se reuniam para orar, mas eles assim o faziam. E um dia o Espírito Santo visitou a sala, pelo quarto pelas quais era o campus dele. E o dia era 31 de dezembro de 1739. Na virada do ano, o Espírito do Senhor visita eles perto de 2 horas da manhã, enquanto eles oravam. E aquele alvoroço tomou conta de toda aquela universidade, a ponto das pessoas ligarem para o reitor, entrarem em contato de alguma forma e dizer que está acontecendo um movimento aqui. E quando perguntaram aonde é o movimento, e aí ele perguntou qual é a sala, qual é o quarto, eles entenderam do que se tratava, porque nesse quarto era o quarto de John Wesley, George Whitefield e Marcus Wesley. Ele entendeu que só podia ser algo dos céus, porque os meninos eram de Deus. Naquela madrugada, o Espírito Santo encheu John Wesley, o seu irmão, e George Whitefield, mais alguns jovens que ali estavam. O poder foi tão grande que eles entenderam que aquilo não era só para eles, tinham que passar aquilo para alguém, de maneira que a Inglaterra foi impactada com o poder do Senhor, mediante esses jovens que receberam o Espírito dentro da sala da faculdade. E os anos se passaram, 100 anos depois, as igrejas ainda viviam aquele avivamento por intermédio de John Wesley, seu irmão e companhia, de maneira que alguém interrogando o pastor, porque era algo absurdo para aquele momento, como uma reunião religiosa podia compor de 2 a 3 mil pessoas em cada reunião. Aquilo era no mínimo inusitado, de maneira que os repórteres queriam saber, de maneira que perguntaram ao pastor na ocasião e falaram ao pastor: como pode as reuniões aqui na igreja ficar desse jeito, cheias de pessoa? E de repente ele disse o seguinte: não era para dizer, mas eu vou te dizer o que se diz. É que nessa igreja nós temos uma usina de poder. Ele, usina de poder, ele falou, porque toda segunda-feira nos reunimos pelo menos 6 horas para orar. E quando nós estamos cultuando aqui na parte inferior do templo, tem um grupo de oração. E o que está acontecendo aqui é resultado de oração. Oh, meu Deus! Mas os anos se passam e o declínio espiritual acontece. Mas no ano de 1903 acontece algo em País de Gales. Um pastor estava esperando um jovem para dar gabinete, mas ele estava muito incomodado com a situação espiritual da igreja, a ponto de, enquanto o jovem chegava no gabinete, ele estava ajoelhado, orando e falando: Senhor, aviva novamente País de Gales, aviva novamente. O jovem, quando chegou para ser atendido pelo pastor, ouviu o pastor orando, ele se ajoelhou do lado e falava: quando o Senhor avivar o meu pastor, me aviva também. A verdade é que 6 meses depois, País de Gales estava vivendo um grande avivamento, de maneira que muitos foram lá para receber da graça do Senhor. O norte-americano atravessa e chega na Europa para ver o que estava acontecendo, sobretudo receber do Senhor. E lá naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Volta para os Estados Unidos pregando a palavra, não só com conhecimento, mas cheio da graça. Agora, alguém me convidou para pregar no congresso. O ano era 1906, de maneira que ele foi, mas naquela era não dava para saber quem era a pessoa antes que a pessoa chegasse. Hoje não, hoje sem você saber quem é possível a gente buscar alguma informação da pessoa. Mas eu estou falando de mais de 100 anos atrás, isso não era possível, mas convidaram ele para pregar num congresso. E
quando ele chega nesse congresso para pregar, que identifica que é o pregador, e isso chega até o pastor, e o pastor fala: aqui ele não prega. Eu nunca vi um prego pregar na igreja. Era uma igreja no norte dos Estados Unidos, de maneira que a segregação racial era muito grande até dentro da igreja. Por ele se tratar de um afrodescendente, não pôde pregar naquela igreja, mas uma família viu aquela rejeição e falou: pastor, o senhor veio para pregar. Não foi? Ele falou: foi, mas só que não tem como pregar, o pastor não vai deixar eu pregar. E quando isso ia acontecendo, aquela família falou: o senhor vai pregar sim, nem que seja lá na minha casa, mas o senhor vai pregar. Ele levou aquele homem para sua casa, convidou alguns irmãos e falou: amanhã o culto é lá na minha casa. 9 horas da manhã começou esse culto. No dia seguinte era 4 horas da tarde. Ninguém estava saindo lá daquele lugar, porque estava ouvindo aquele homem cheio de poder e unção e conhecimento pregar. De maneira que falou: viu, pastor, eu disse que Deus ia te usar nessa terra, e amanhã tem culto, 14 dias ininterrupto de culto. Só que o culto que começava 9 horas e acabava 4, era 10h30 da noite, e ninguém ia embora para ouvir de Deus por intermédio daquele homem. Só que houve-se um problema: a casa já não compunha mais espaço, as janelas, os espaços estavam todos preenchidos por pessoas, de maneira que eles entenderam: pastor, não dá mais para cultuar aqui, a gente precisa arrumar um lugar para a gente cultuar com todo este povo. Verdade que eles acharam um lugar que havia sido queimado pelo menos 40 anos atrás, e quando esse estábulo estava sendo preparado, em 45 dias, esse estábulo que havia sido queimado estava preparado para o culto. E no dia 14 de abril de 1906, numa rua chamada Azusa, o pastor William Seymour pregava a palavra do Senhor, cheio de graça e conhecimento, de maneira que o grande avivamento da rua Azusa aconteceu assim. As pessoas que iam lá recebiam milagre, mas só que no lado de fora as pessoas diziam: o que acontece na rua Azusa não é obra de Deus, é obra do diabo, porque Deus não faz isso. E todo mundo que reportava nos cartões do templo dizia: ninguém vai na rua Azusa, porque isso não pode ser obra de Deus, só pode ser obra do inimigo. Mas um repórter falou: isso está errado. Eu estudei 4 anos de jornalismo, 2 anos de pós, fiz línguas para me escrever o que alguém está me dizendo. Eu vou a campo colher a minha matéria. Pegou a sua maleta, pegou algumas canetas e foi ele para colher a matéria. A história diz que quando ele chegou a 4 quarteirões de distância, ele começou a sentir uma alegria que não sabia se sorria ou chorava. Verdade que ele pegou do terno um lenço e enxugava as lágrimas para ninguém ver o repórter chorando no meio da rua. Mas de repente ele se aproxima 2 quarteirões da rua chamada Azusa. Agora as lágrimas já não o incomodam mais. Por quê? Porque ele começa a falar alguma coisa que ele desconhecia. É uma língua que ele não sabia. Ele fechava a boca para não falar e parece que falava ainda mais. De repente uma criança passa e fala: ei moço, o senhor foi batizado com o Espírito Santo. E ele pergunta o que é o Espírito Santo. Ele falou: vamos lá na igreja que o pastor vai te dizer o que é o Espírito Santo. Quando ele chegou lá, viu pessoas falando a mesma língua que ele falou no meio da rua, crianças que pairavam como se fosse no Espírito. A parede daquele estábulo tinha cadeira de roda, bengala e moleta, porque quem entrava enfermo saía de lá curado. Então ele sai de lá dizendo: não pode ser obra do diabo, porque quem pode fazer milagres iguais a esse é só Deus. O que está acontecendo na rua Azusa é Deus no ambiente. O que isso tem a ver com a Assembleia, eu te digo, porque nesse avivamento da rua Azusa lá estavam tantos jovens, mas alguns deles eu preciso alinhar, por nome Daniel Berg e Igor Navingre, receberam essa graça e falou: eu preciso passar lá, atravessar o Atlântico e parar em Belém do Pará. E a Assembleia de Deus começou a partir de 1910. A verdade é que o poder de Deus que estava lá é o mesmo poder que está aqui hoje no Crato.
o poder que estava lá na Europa, na Inglaterra, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E eu posso te dizer, pode ser hoje que o Senhor decida te batizar com o Espírito Santo. Deixa eu ter ciência de que eu estou no belo lugar. Sou fruto de um milagre e por isso eu tenho que ser servo para servir ao Senhor enquanto o fôlego eu tiver. Os médicos disseram que eu ia morrer por conta de um câncer que foi diagnosticado no ano de 2017. Carcinoma nível 3 na bexiga, 8 centímetros de diâmetro. Os médicos viram aquela imagem, eles se assustaram e perguntaram a gravidade do fumo, do bebe, tentando buscar a origem. Eu falei, não fumo, não bebo. Que se trata? A verdade é que eu fiz uma biópsia constatando carcinoma. Uma segunda biópsia foi feita ainda no ano de 2017, mas dessa feita foi no dia 25 de dezembro. Passei Natal com eles, colheram o material para fazer a análise. O resultado só sairia em janeiro de 2018. Então, dia 5 eu tinha uma consulta, era o dia que eu pegava no setor de patologia o exame para passar na consulta. E assim eu fiz. Peguei o resultado no setor de patologia e fui na consulta. O médico chama outro, chega a minha vez, ele identifica pelo meu prontuário, o meu quadro, e começa a dizer como seria o tratamento se fosse quimioterápico, radioterápico ou uma intervenção cirúrgica. Ele começou a dizer como seria os distúrbios que poderia ser da quimioterapia ou da radioterapia, o problema que seria de uma intervenção cirúrgica, porque seria algo perto de 10 a 12 horas de cirurgia, pelo tamanho da cirurgia. Eles iam fazer aquilo que chama de cistectomia radical, tirar não somente a bexiga, mas todos os órgãos adjacentes, porque pelo tamanho da massa era possível que alguma coisa já tivesse sido afetada pelo aquilo que eles chamam de neoplasia ou metástase. Então ele foi me dizendo todos os procedimentos possíveis, até que então ele pega aquele resultado da minha mulher, lacrado, grampeado, sabe aquele resultado que vem ali a 7 chaves? Foi assim. Ele abriu, quando abriu tinha duas páginas de laudo. Ele lê a primeira, lê a segunda, volta a reler a primeira, lê novamente a segunda, pega do jaleco o celular, tira a foto da primeira, tira a foto da segunda e fala: seu Gilson, espera só um momento, no restante da urologia dá uma olhada nesse exame. Ele falou: está havendo um problema aqui no teu exame. Eu falei: um problema? Falou: um problema. E qual seria o problema, doutor? Essa segunda biópsia está dizendo que a tua bexiga não tem câncer. Pois bem, eu fiquei alegre igual os irmãos, mas para o médico aquilo é um problema. Eu simplesmente não entendi que você não está com câncer, o problema é isso que o senhor está me dizendo. Ele falou: não, é porque o primeiro me invalidando, o segundo deu toda a validade do primeiro. Eu falei: doutor, eu não entendo nada de medicina, mas a matemática ela ainda é absoluta precisa. Se eu tenho 2 exames distintos, eu tinha no mínimo 50% de chance desse resultado aqui estar certo. Como o senhor me afirma que isso aqui está errado? Aí ele valida no segundo, dando toda a validade do primeiro. E naquela explicação toda que eu não entendi nada, o que eu pude dizer para ele, eu falei: doutor, o senhor tentou me explicar que eu não entendi. Eu tenho um Deus que explica o que está acontecendo aqui. Ele ficou contrariado a ponto de dizer: já vem vocês com esse negócio de Deus. Eu falei: não, mas é assim. Eu vim na ciência da medicina, mas eu percebo que a ciência da medicina tem limite, mas o meu Deus não tem limites. Ele falou: não acredito em Deus porque eu sou ateu. Não entendi. Falei: é lamentável, doutor, porque Deus existe assim. Não existe do modo que se pensa, a ponto de dizer que se existe algo é porque nunca existiu. Deus é. Deus não existe, Deus é. Porque se existiu é porque antes não existia. Então Deus não existe, Deus é. Mas nesse pensamento de existência, ele existe, doutor. Porque antes do senhor me chamar, eu estava conversando com ele ali fora.
E talvez o que está acontecendo nesses resultados de biópsia é resultado de resposta de oração. A ponto dele silenciar, eu aproveitei o silêncio dele e perguntei: o senhor acredita nas leis que regem a natureza, doutor? Falou: acredito. Falei: pois bem, o senhor sabia que foi Deus que fez? Parece que Deus, quando termina, bota o carimbo deles, já foi o fim. Qual seria o carimbo? É imutável. A lei da natureza ninguém muda. Ela vem quando tem que vir, ela faz o que tem que fazer. O máximo que a gente consegue hoje, com tanta tecnologia e avanço, é prever algumas áreas da natureza, mas dominar, diminuir, não. A natureza é imutável. De maneira que a gente era novo ontem e hoje a gente já não é tão novo assim. Como mudar isso? Mas o senhor acredita numa lei chamada gravidade? Eu acredito. Pois bem, o senhor já viu, sentiu qual é a textura, o cheiro, onde começa e termina. O senhor explica pelo simples fato do magnetismo puxar as coisas para o chão. O senhor explica a gravidade, mas não viu, não toca, não sente cheiro. E Deus, você não acredita, mas acredita na gravidade. É isso que você está dizendo. Pois bem, doutor, se não existisse a gravidade, ele falou, a nossa conversa não seria possível, Jesus. O ar seria rarefeito. O pulmão humano não está preparado para puxar o oxigênio em ar rarefeito. Ele está na medida para o coração, para o pulmão humano funcionar. Os mundos entrariam em colapso, ele disse, estrelas se desprenderiam, os planetas se chocariam, só está tudo no lugar por causa da gravidade. Eu falei: é igual Deus. Se tirar Deus do centro da nossa vida, tudo está errado. Mas se Deus estiver no centro, nada está errado. Ele silenciou e eu perguntei: então, já estamos falando de leis que regem a natureza, e essa o senhor acredita? O senhor sabe me explicar por que elas estão estruturadas em um tripé? Porque a base delas são os três. Não. Pois bem, eu te dou como exemplo. Porque o tempo é dividido em passado, presente e futuro. 3 não sei. O espaço é dividido em largura, profundidade e altura. Por que 3 sabe? A água, que é vital para nós, ela é sólida, líquida e gasosa. Porque nós somos formados de prótons, elétrons e nêutrons. E cada um do córtex também tem 3. Por que tudo isso é 3, doutor? Até a música que ouvimos aqui é dividida em harmonia, melodia e ritmo. Somos chamados de um ser tricotômico, de corpo, alma e espírito. Porque essas coisas são 3. O senhor sabe dizer? Eu não sei, mas eu vou te dizer. Nós não fomos criados pela evolução de Charles Darwin, não. Nós somos seres que fomos criados e a criação estava presente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que essas coisas é 3, porque quem rege tudo isso é a Trindade. Eu sei que naquele dia ele pegou o que era dele, me deu o que era meu e falou: vai embora, que depois a gente te liga. Eu pensei nele de um profissional. Mas 15 dias depois eles me ligaram e falaram: seu Gilson, a gente precisa fazer alguns exames, né? Eu falei: precisa. É para a gente saber porque os resultados estão distintos, então a gente precisa de exames. Podemos fazer? Podemos sim. Ele falou: vamos internar, porque internado a gente vai mais rápido. Porque do lado de fora vai marcar, pode demorar meses e a gente precisa de pressa. Então vamos internar. Fiquei 15 dias internado. Me pareceu que ele estava me deixando de castigo. Porque eles me ligaram no dia falando: o senhor pode internar amanhã? Eu falei: amanhã não, porque eu tenho culto. Então quarta-feira de manhã eu te espero aqui. Eu falei: à tarde, porque de manhã eu tenho consagração. Se eles não acreditam em Deus, eu acredito. E quando eu cheguei lá, eles me deixaram 15 dias. Tinha dia para fazer exame nenhum. Mas fiz um exame 3 vezes, e essa terceira vez, chamado de citoscopia, aonde vê a bexiga pelo lado de dentro em tempo real. Fotográfica, colhe imagem, justamente para entender o que está acontecendo. Enquanto colhi a imagem fotografada, botaram as 2 anteriores. E o chefe de odontologia sentado perguntou: quem fez a primeira imagem? Aí falou: o doutor Ateu. Ele falou: chama ele aqui na sala de exames. Quando ele chegou, que olha para uma imagem, olha para outra,
senhor que fez essa? Ele falou, foi sim. Dá uma olhada nessa que a gente está fazendo agora. Ele olhava para uma, olhava para outra, a ponto de perguntar, mas é a mesma bexiga? Ele falou, mas doutor, é o mesmo paciente, tinha que ser no mínimo a mesma bexiga. É porque o que está lá não está aqui. É isso que eu quero saber. O que a gente vai fazer com essa bexiga? Quem fez? Segundo eu sei, o outro veio e o chefe de odontologia perguntou para eles, o que a gente vai fazer com essa bexiga? Qual era a ideia? Qual era o tratamento? Porque vocês viram alguma coisa? Não, doutor, mas antes não importa, eu quero saber agora. O que a gente precisa fazer? Vocês viram alguma coisa? Não vimos, doutor. Ele falou, eu vi. Botou para o examinador botar 12 graus no colo da bexiga, na parte superior, enquanto ele examinava, apareceu alguma coisa e ele falou, vocês estão vendo? Ele falou, estamos, doutor. Mas não é isso, diziam os outros médicos, porque quando a gente acessava a bexiga, aquela massa cancerígena estava por toda a bexiga. Não é isso. Ele falou, não é. Pela minha experiência na área, isso é uma marca de cicatriz. Bom, isso aconteceu em 2017, até hoje eles não sabem o que aconteceu. Alguém aqui sabe o que aconteceu? É o mesmo Deus que está aqui hoje. Eu sei que é uma doença que os antigos dizem, aquela doença até com medo de dizer, mas quem tem Cristo cancerá, e diz, qualquer doença é como nada para o Todo-Poderoso que está aqui. Olha, se eu tenho que ser grato a esse Deus, me ceda a sua atenção pelo menos 10 minutos. Eu divido uma palavra com os irmãos nessa noite. O texto que nós lemos, para mim, é uma das maiores lições que Jesus dará para os seus discípulos. Ele escolhe um cenário muito próprio para isso. Cesareia de Filipe, ou cidade que Filipe fez para César. Esse vilarejo mudava de nome de acordo com o governador que ali estava. O governador que ali estava colocava o seu nome e reverenciava o império. Nesse caso, o Império Romano. Então, Cesareia de Filipe significa dizer que Filipe governava e homenageava a César na cidade. Por isso, Cesareia de Filipe. E a entrada dessa cidade tinha um dorso tanto de Filipe quanto de César, sabe? Aquela estrutura de cintura para cima. Para quando alguém entrasse na cidade, sabia quem eram os dominantes dali, Filipe e César. No centro dessa cidade tinha um templo que era uma das 7 maravilhas do templo antigo. O mármore é um templo feito de mármore azul, que hoje conhecemos como mármore de Carrara. Ali era adorado um deus grego ou romano, como queira, chamado Pan. Pan para os gregos e Fauno para os romanos, porque se misturava as mitologias. E esse deus Pan era meio homem e meio bode. Para alguns desenhos animados de um tempo aí, era aquele que auxiliou o Hércules, semideus, a ser Deus dentro da mitologia. Este era o Deus que ali era adorado. Então, no cenário que adorava-se homens, que adorava-se demônios, Jesus faz esse grande questionamento. Este Pan, eu preciso entrar aqui só um pouco na mitologia grega, romana e da nórdica, para a gente entender isso aqui. E eu já volto para a palavra do Senhor. Esse Deus Pan, ele ficou meio homem, meio bode, por conta de uma situação que houve dentro das mitologias, a ponto deles ir tomar banho no rio Nilo no Egito. E os deuses do Egito acharam aquilo uma afronta, uma vez que eles eram romanos e gregos. De maneira que um deus da mitologia egípcia chamado Tifão, ele vem transformando os deuses gregos em seres, em animais. Na medida que ele vai transformando, segundo as mitologias, não Bíblia, mas mitologia, esse Pan mergulha na água do Nilo e vai nadando, para não ser transformado em qualquer que fosse o ser. Mas só que a parte das pernas e a parte da cabeça ficaram do lado de fora enquanto ele nadava, e esta parte foi transformada em animal.
de maneira que o dorso era de homem, as pernas de bode e a cabeça também. Este pão foi homenageado pelo deus da Grécia, chamado Zeus, a ponto de homenageá-lo dando uma constelação para ele. Eu preciso dizer isso porque crentes ainda insistem em dizer que tem signo. Eu vou dizer desse porque é fruto da nossa fala. Mas esse Deus Pan foi denominado como um presente a constelação chamada Capricórnio. A constelação de Capricórnio é uma homenagem a este Deus Pan da mitologia greco-romana. De maneira que alguém que nasce no final de dezembro e começo de janeiro fala: eu sou de Capricórnio. Quando você diz que é de um signo, você está remetendo ao demônio pelas quais isso foi homenageado. De maneira que crente não tem signo, crente tem Deus. O que segue, o que conduz a vida de crente não é o horóscopo. O que conduz a vida do crente ainda é a palavra. Aqui no Juazeiro, no Ceará, não tem isso. Mas lá no Rio tem crente que acha que dá para ter signo. Se pode um negócio desse. Ainda dá tempo, se você acha que tem signo, de aceitar Jesus hoje aqui. Porque crente que é crente, ele tem Jesus, ele não tem signos. Quem conduz a tua vida ainda é ele. Pois bem, esse Deus Pan, ele era o dono das matas, das selvas. Quem entrava lá sem a sua permissão, ele atormentava. O tormento dele era daquele que a pessoa sente a presença de alguém. Parece que alguém está te olhando, parece que alguém está te perseguindo. Era a sensação que se tinha, segundo a mitologia, quem entrava nas matas sem a permissão do Deus Pan. E não à toa a gente tem tantas síndromes ainda hoje. E dentre tantas síndromes tem uma síndrome chamada síndrome do pânico. E pânico justamente é esse medo insabido, um medo enfreado, que você não sabe de onde que vem, mas isso é oriundo de um Deus grego ou um demônio. Eu não sei como é que você vai crer. Por isso eu digo que as questões psicológicas, elas são muito sensíveis, que tem sintoma psicológico que parece que é espiritual. Porém, eu acredito que mesmo sendo psicossomático, o demônio, tudo pode sair do poderoso nome de Jesus. Então Jesus, para mim, aonde o homem é adorado, aonde o demônio é adorado, ele pergunta: o que estão falando aqui nessa cidade acerca de mim? O que dizem os filhos dos homens ser o filho do homem? E aí os discípulos rapidamente dão um relatório, estão dizendo que o Senhor é João o Batista. Você conhece João Batista, não conhece? Era para ser sacerdote, mas não falou, vai ser profeta. Ele estava dentro de Jerusalém, e quando Herodes passava na região, lá João estava pregando com muita autoridade e falava: Herodes, a carruagem é real, a roupa é real, mas só que tem um negócio: essa mulher que tu está não é sua, essa mulher é do teu irmão Felipe. Herodias então falou: eu não quero João dentro da cidade, expulsa ele. Mas do lado de fora dos muros, quando João sabia que Herodes estava lá devendo o povo, ele lá do lado de fora dizia: Herodes, você está cobrando mais do que deve, e a mulher que tu vive é a mulher do teu irmão Felipe. A poderosia de falou: não quero ele na volta da cidade, expulsa ele. João é expulso para o deserto, e o deserto da Judéia, a Bíblia diz que ele chega lá, e penso eu, não diz a Bíblia, que quando ele chega lá, Deus fala: prega. Mas pregar para quem? Eu fui expulso da cidade, estou no deserto. Mas de repente vem vindo multidão da Judéia, de Samaria, da Galileia, para ouvir João no deserto. É algo interessante, porque Mateus no capítulo 3 vai dizer o seguinte: apareceu João Batista no deserto da Judéia. Aparecer no deserto não é para qualquer um, não, irmão. Só aparece no deserto quem está bem acompanhado. Não é um lugar que vai fazer você aparecer, é com quem você está no lugar. João só apareceu no deserto porque ele estava bem acompanhado. Apareceu, disse Mateus, João Batista no deserto de Judéia. Este João se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, vestia uma pele de camelo, ungido de couro no seu lombo. E ele era aquele que disse o profeta Isaías tempos atrás: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as vossas veredas. E o versículo 5 diz que, vendo eles que no meio tinha fariseu e saduceu, ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque razoais em vosso coração, dizendo: eu sou filho de Abraão. Porventura Deus não podia levantar dessas pedras do ribeiro filho Abraão? E o versículo 8 vai dizer: agora já nem importa mais, porque o machado já foi colocado à raiz da árvore. Aquela que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E o versículo 9 ele diz: eu batizo com água para arrependimento do pecado, mas virá um depois de mim que é mais poderoso do que eu. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu não sou digno de desamarrar as suas alparcas. Ele tem na mão a pá, e com a pá lhe parar a eira, o trigo no celeiro eterno, mas a palha no fogo que nunca se apaga. Esse era João Batista. Ser igual a João Batista seria muito bom, não é verdade? Mas só que Jesus não era João Batista. Falaram que o Senhor é Elias, Elias, o tisbita, dos moradores da montanha de Gileade, que aparece a primeira vez na frente do rei Acabe, desviando Israel. Fala: não vai chover, nem chuva, nem orvalho, não vai. Quem disse? Segundo a minha palavra. É homem de Deus ou não é, irmão? Ele falou aqui, Deus falou: cerra o céu, não chove e não tem orvalho. Por que Todo-Poderoso? Porque o homem de Deus falou que não é para ter chuva. Quando o homem e a mulher de Deus falam aqui na terra, irmão, Deus parece que está no céu assim embaixo. Tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui. Eu não sou de fazer isso, mas eu senti. Coloca a mão no ombro de alguém que está ao teu lado e libera uma palavra profética para ela, porque a tua palavra tem poder. Até que para a céu. Isso. Eu creio que o que tu falas aí, Deus pode realizar no mundo espiritual. Se tem homem e mulher de Deus aqui, eu acredito em livramento, eu acredito em libertação, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É Ele no ambiente. Eu sei que Elias falou e não choveu por 3 anos e meio. Parecia como Elias estava bom, né? Homem que pega fogo do céu e cai, manda o céu parar, o céu para. É bom parecer com Elias, mas só que Jesus não é Elias. Disseram: parece que é Jeremias. Jeremias, ainda muito novo, criado no vilarejo de Ananote, a 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém, porque estava sendo preparado para ser sacerdote, pois era filho de sacerdote também. Mas só que com pouca idade Deus falou: eu não quero sacerdote, eu quero profeta. Mas profeta, eu sou criança. Ele falou: não tem problema, porque não é ser adulto ou ser criança, é estar disponível, porque tudo que tu disseres, tudo que eu mandar, tu falarás. Então precisa de pessoa disponível. Não é se é grande, se é pequeno, se é novo, se é velho, se é rico, se é pobre. Ele precisa de alguém disponível. E chama Jeremias. Jeremias era um homem de coragem. Muito embora tenha um livro chamado Lamentação, escrito pelo mesmo, e ele chorava muito, mas o choro dele não era por medo, era por zelo. Ele chorava para Deus mudar a sorte de Israel, porque Israel estava indo por um descaminho que seria o final da sua história. Por isso ele chorava. Mas ele era de tão coragem que ele se punha na frente do templo de Jerusalém, e quem ia entrando no templo ele falava: vocês vão entrar aí. Os sacerdotes, eles estão de mentira, eles estão enganando o povo. Tem que ser homem de coragem, irmão, para se levantar contra o sistema. E não somente isso, o pai dele estava lá dentro também, porque era sacerdote. Então ele denunciava o sacerdócio corrompido, e dentro então ainda dava o seu pai. Tem que ser um homem de coragem, irmão, porque o que mais vê é pessoa fazendo arrumadinho, fazendo jeitinho, mas não denuncia o pecado. Ah não, é filho, então deixa. Ah não, é marido, então deixa. Não, ele não. Pode ser o meu pai, mas se tiver errado, eu falo meu pai, porque está errado. Jogaram ele numa mansala até o pescoço, mas Deus usa uma pessoa e tira ele de lá. Era um profeta. Parecia que o Jeremias estava bom. Jesus pergunta: em que estão dizendo? Estão falando que o Senhor é um dos profetas. Parece que Jesus encerra o relatório externo e agora vem para dentro e fala: e vós? O que vocês falam de mim? Eles já estavam andando 3
Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que não é uma fala pessoal, não é algo que Pedro tinha como intimidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, nos versículos seguintes, já fala: não foi carne e nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi o nosso convívio, não foi a nossa intimidade que te revelou, foi Deus Pai que te deu essa revelação. Então ali ele estava falando uma revelação de Deus, talvez não um posicionamento pessoal. Se eu fizesse uma pergunta para você hoje, não responda para mim: o que Jesus significa para você? O que Jesus representa de fato para você? Alguns, Jesus é um agenciador. Para quê? Para abrir uma porta de emprego. Para alguns, alguém vem porque precisa ser curado, aí Jesus é o médico. Está com problema judicial, aí Jesus é o advogado. Mas o que Jesus de fato significa para a sua vida? Um cantor chamado Vitorino Silva, ele tentava descrever Jesus e falava: és orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, é jardim que ornamenta caminho, de um campo radioso sem fim, tu que reinas acima da morte. Tentando descrever esse Deus, porque ele é muito mais do que as nossas palavras conseguem descrever. Mas eu encerro essa minha fala. Eu disse que precisaria de mais uns 10 minutos, e esses 10 minutos acabam agora. Mas esse Jesus sempre esteve exposto na palavra, em toda a Bíblia, muito embora o livro de Esther e o livro de Cantares não fale em Deus e não fale em Jesus, só demonstre as ações de Deus ali no livro, mas ali mesmo ele estava agindo, de maneira que para cada um Jesus ele se aplica de uma forma diferente. Eu dou um exemplo aqui e você grava essa minha fala. No Gênesis, Jesus era a semente da mulher. Em Êxodo, ele era o cordeiro pascual. Em Números, ele era a rocha de Meribá. Em Levítico, ele era a santificação. Em Deuteronômio, ele era o profeta na pessoa de Moisés. Porque quando Moisés descia o Horebe, na península do Sinai, o seu rosto resplandecia da glória do Senhor. No livro de Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. No livro de Juízes, é o juiz que julga a causa do seu povo com seriedade. Mas no livro de Ruth, ele é o redentor das causas perdidas. Ruth perdeu tudo com Noemi, mas ele falou: eu vou restituir tudo que você perdeu. Eu vou dizer isso aqui mais uma vez: Deus vai restituir tudo que você perdeu. Em Samuel, rei de crônicas, ele é o rei prometido de Israel. No livro de Esdras, é o restaurador da igreja. Mas em Neemias, é o restaurador dos muros. No livro de Esther, é o advogado. Mardoqueu era para morrer, mas Deus falou: vai ser governador. Querem te matar, mas Deus vai te exaltar. No livro de Jó, é o redentor que vive para todo sempre. Em Samuel, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares, ele é o amado das nossas almas. Em Isaías, ele é o filho amado que nos comprado. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e é também o princípio da paz. No livro de Ezequiel, ele é o vento que sopra no vale de ossos sequíssimos. No livro de Jeremias, é o que tira do lamaçal até o pescoço. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, é o amado que nunca abandona a sua amada. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. No livro de Joel, é o Espírito que desceria sobre toda a carne. Nos profetas, ele é Messias. Nos evangelhos, ele é o Cristo. Em Atos, é o Cristo ressuscitado. Nas cartas, ele é a cabeça da igreja. Mas em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E ele está aqui nessa noite. Ele é a tua cura. Ele é, eu sentindo a presença dele aqui. Alguém sente a presença dele aqui? Então adore, então exalte.
espere, é Ele. Falta de esperança não é para crente, o crente tem a esperança, e a nossa esperança tem nome, a nossa esperança é Jesus. É tão bom estar aqui, porque Ele está no ambiente, irmãos. Eu percebo Ele pairando aqui nessa casa. A liberdade eu entendi que é do Senhor aqui. Se você tem glória nos seus lábios, então diga glória. Se você tem aleluia, então diga aleluia. Alguns outros entendem línguas estranhas, então o ambiente está aberto, o céu está aberto sobre esse lugar. Deus já está nessa casa, então o teu milagre é possível nessa noite. Caído tu não vai ficar, no caminho tu não vai ficar. Deus pega na mão de crente aqui nesse lugar e te diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que essa igreja acredita em visão, por isso eu vou dizer: eu vejo um anjo do Senhor segurando a mão daquela irmã que está lá na porta, renovando as suas forças espirituais, e manda dizer: eu estou contigo, somente caminhe, somente para a série, e tu deveres para lá, cai. A vontade é correr, a vontade é voar, porque Ele está na casa. Alguém tem glória a Deus nos seus lábios, então faça o barulho que o diabo não gosta, porque quando você glorifica, a cadeia se arrebenta aqui neste lugar. Sua família não vai perecer. Existe promessa na palavra da sua casa. Balaque Balaão fez um conluio para parar o povo do Senhor, mas a palavra que saía da boca do amaldiçoador é o seguinte: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. A sua casa, a sua família está debaixo da bênção do Senhor. O livro dos Salmos, o Salmo 91, alguns versículos eu alinho aqui: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda, porque o Senhor dará ordem ao seu respeito e te guardará em todos os seus caminhos. Toda a maldição da nossa casa cai agora, não importa se foi hereditária, ela cai agora, porque Jesus entra com autoridade lá, o grande entra lá. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, e pela sua atenção eu sou